Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o tema da nossa aula hoje são cálculos químicos, que também podem ser chamados de cálculo estequiométrico ou de estequiometria simplesmente. Coloquei definições mais para frente para a gente, ter uma noção do que se trata, mas são cálculos envolvendo quantidades de reagentes e de produtos quando a gente fala de uma transformação química. Bom, os nossos objetivos são esses três. Primeiro, conseguir relacionar a proporcionalidade entre os participantes de uma transformação, de um processo químico, ou seja, considerando uma equação balanceada corretamente, nós precisamos então relacionar as quantidades de reagentes e produtos envolvidas. Segundo ponto é conhecer as diferentes maneiras de fazer essas relações, né? A gente tem várias grandezas envolvidas e, nesse último tópico, realizar essas adequações em relação a mol, quantidade de matéria, né? Massa, volume, quantidade de moléculas, de átomos. Então, é relacionar tudo isso dentro das transformações químicas. A partir desses cálculos químicos, nós conseguimos prever a quantidade de produtos formada a partir de uma determinada quantidade de reagentes, ou ao contrário, quanto reagente eu preciso para produzir certa quantidade de material, de substância que é do meu interesse e assim por diante. Então, são cálculos envolvendo quantidades, e essas quantidades podem ser medidas tanto em mol quanto em volume, massa, e aí vai depender da situação de cada exercício. Bom, coloquei aqui uma definição clássica retirada de um livro didático que diz que cálculo estequiométrico ou estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos das reações químicas feitas com base nas leis das reações e executado em geral com auxílio das equações químicas correspondentes, balanceadas, sempre, as equações sempre balanceadas. Esse estequiométrico ele está relacionado diretamente ao coeficiente estequiométrico, aquele número que eu utilizo para fazer o balanceamento de equações químicas. Bom, eu acho que a melhor maneira de compreender cálculo estequiométrico é associando com alguma reação conhecida, né? A gente vê um exemplo e vai fazendo associações diretas. Eu vou mostrar com a formação da amônia, uma reação de síntese da amônia, e depois mostro com mais um exemplo e a gente vai construindo esses conceitos. Bom, de acordo com essa equação, eu preciso de N2, então uma molécula de N2, que são as duas bolinhas azuis, e três moléculas de H2 para formar duas moléculas de NH3. Bom, numa transformação química, o que eu preciso compreender? Que ligações são quebradas, então eu vou separar um átomo do outro na molécula de N2, vou separar os átomos de hidrogênio, então a quebra de ligações químicas aqui, ó, nos reagentes, esses átomos eles vão se reorganizar para formar os produtos. E nos produtos, para cada bolinha azul, ou seja, para cada nitrogênio, eu vou ter 3 hidrogênios ligados. E aí eu tenho duas moléculas de NH3, de amônia. Então, essa é a representação aqui, né, usando o modelinho da formação da amônia. Agora, vamos falar em quantidades, que é o objetivo dessa aula. Uma única molécula de N2, ela reage com 3 moléculas de H2. Essas moléculas se desfazem, né? Ligações são quebradas e elas são reorganizadas em outras duas novas moléculas de NH3. Então, guardem essas quantidades. 1, 3 e 2, que são os coeficientes estequiométricos lá do balanceamento. Deem uma olhada. Bom, e se eu tiver o dobro de moléculas, né? Vamos supor que eu tenha duas moléculas azuis. Então, eu vou precisar também do dobro de moléculas brancas, ou seja, de 6 moléculas de H2, e aí eu consigo formar um total de 4 moléculas de NH3, ou seja, é proporcional. Conforme eu vou aumentando a quantidade dos reagentes, a quantidade do produto formado também aumenta proporcionalmente. Bom, e se eu multiplicasse essa linha verde, né, essa uma molécula por 6 vezes 10 a 23. E aí eu teria que multiplicar a outra molécula, as 3 moléculas de H2 também, por 6 vezes 10 a 23, e as duas moléculas de
NH3 também por 6 vezes 10 a 23. Para manter a proporção, multipliquei todas por um mesmo valor. E eu acabo chegando, então, em 6 vezes 10 a 23 vezes 1, 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2, reagem com 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2, ou seja, multipliquei por 3, e 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Então, proporcionalmente, 6 vezes 10 a 23 da primeira molécula reagem com 18 vezes 10 a 23 da segunda, formando 12 vezes 10 a 23 moléculas da terceira molécula ali, do NH3, que é o produto. Bom, mas nós já sabemos que o 6 vezes 10 a 23, ele equivale a 1 mol. Então, eu posso dizer que, ao reagir 1 mol de NH3, eu preciso de 3 mols de H2, proporcional ali, formando 2 mols de NH3. Ou seja, aqueles números lá de cima, lá do balanceamento, aqui ó, 1, 3 e 2, eles me dão também a proporção em mol. Eu sei que 1 mol reage com 3 mols dessa substância, formando 2 da outra. Bom, mas nós também podemos escrever as quantidades em massa. Nós sabemos converter, passar de mol para massa e de massa para mol, usando a massa molar. A massa molar do N2 é igual a 28 gramas. De onde eu tirei isso? Tabela periódica. A massa do nitrogênio lá na tabela é 14, ou seja, né, o N2 vai ter massa 28, 28 gramas por mol. E para o hidrogênio, que tem massa igual a 1, né? Consultando a tabela periódica, hidrogênio tem massa 1. Se eu multiplicar ali, né, o H2, que tem massa 2, por 3, eu vou ter 6 gramas, equivalente. E aí, quando eu formo as moléculas de amônia, que é o NH3, ou seja, 14 mais 3, eu teria 17, vezes 2, são 2 mols, 34 gramas. Aqui é legal observar que se eu somar 28 com 6, eu tenho que obter 34 por conta de uma lei famosa, que é a lei de conservação de massas, lei de Lavoisier. Agora, reparem que somar as massas, né, de um lado e do outro da seta tem que me dar valores iguais, mas somar as quantidades em mol não precisa. Deem uma olhada aqui, ó. Eu tenho 1 mol reagindo com 3, formando 2. Então, atenção para isso, porque a lei é de conservação de massas, mas as outras quantidades aqui não precisam obedecer essa lei. E por último, como eu estou tratando de substâncias gasosas, reparem lá em cima nos detalhes, né? Nitrogênio gasoso reage com com H2 gasoso, formando NH3 gasoso também. E nós estudamos recentemente que quando um gás está nas condições normais de temperatura, ele tem um volume molar conhecido, né? Nessas condições aqui, na CNTP, o volume molar foi dado. Vocês estudaram isso lá atrás. O volume molar é igual a 22,4 litros por mol. Ou seja, se eu tenho 1 mol de N2, eu também posso escrever que isso é equivalente a 22,4 litros. E o outro gás, o nitrogênio, que eu tenho 3 mols, 3 vezes 22,4 litros. E para o NH3, que eu tenho 2 mols, 44,8 litros. Ou seja, se eu reagir 22,4 litros desse primeiro gás com 67,2 litros do segundo, eu vou ter a formação de 44,8 litros do NH3. Estranho, né? Mas isso é muito comum nas transformações do cálculo estequiométrico. Às vezes, uma quantidade em volume muito grande de gases pode formar uma quantidade menor, ou pode acontecer o contrário também. Então, a lei de conservação, que tem que me dar a soma de um lado e do outro da igualdade, tem que, né, ser as mesmas, é só para a lei de conservação das massas, certo?
Bom, eu vou fazer todo esse processo com uma outra reação, uma outra transformação química conhecida, que vai ser a formação de água. Só para vocês verem que todos os passos podem ser reproduzidos com qualquer substância, né? Com qualquer reação química balanceada. Ó, reagindo com O2 gasoso, e nessa transformação, ó, o produto também vai ser gasoso, H2O gasoso. Pronto. Agora eu vou balancear. Vou colocar 2 aqui e 1 aqui. Esses são os meus coeficientes estequiométricos, eles vão me dar a proporção em que essa reação acontece. Então, de acordo com o que está escrito ali, se eu tiver apenas 2 moléculas, vamos supor que eu tenha 2 moléculas de H2. Essas moléculas vão precisar de uma única molécula de oxigênio para reagir. Vai acontecer a quebra de ligações e a formação de novas substâncias, e eu vou formar 2 moléculas de H2O. Então, seguindo aqui o balanceamento, é essa a proporção que eu tenho. Mas e se eu multiplicar todas essas moléculas ali por 6 vezes 10 a 23? Então, eu vou ter essa seguinte proporção, que se eu tiver 2 vezes, né, ó, 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 12 vezes 10 a 23 moléculas vão reagir com quantas dessa aqui? Bom, multiplicando por 6 vezes 10 a 23, 1 vezes 6 vezes 10 a 23, dá 6 vezes 10 a 23. Moléculas vão reagir e vão formar 2, então, 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu tenho a quantidade em moléculas. Eu posso dizer, então, que 12 vezes 10 a 23 moléculas de H2 reagem com 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, formando 12 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Mas eu sei que 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Então, se eu tenho 12 vezes 10 a 23, eu posso escrever que 2 mols de H2 reagem com 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Então, eu estou escrevendo coisas que são proporcionais aqui. 1 mol formando 12 vezes 10 a 23, 2 mols. Ou seja, 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O. Ah, mas e se eu quiser escrever isso em massa, né? Se eu quiser pesar, usar uma balança. Lembrando que a massa do hidrogênio na tabela periódica é 1 e a massa do oxigênio é 16. Ou seja, cada hidrogênio é 1, então 2 mols de hidrogênio vão ter um total de 4 gramas. Como que eu descobri isso, né? Como que eu deduzi que 2 mols de hidrogênio são 4 gramas? Ué, o H2 tem 2 gramas vezes 2, sempre multiplicando pelo coeficiente, 4. Então, 4 gramas de hidrogênio vão reagir com... Bom, e o oxigênio? 1 mol de oxigênio vai ter qual massa? 32, porque é 16 vezes 2, né? A molécula de H2. Então, ó, 30... fazer mais bonitinho aqui, reagem com 32 gramas, formando 2 mols de H2O. A água tem um oxigênio que é 16, mais 2 hidrogênios que dá 18, vezes 2. 36 gramas, ou seja, 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo 36 gramas de água. Essa é a proporção em massa. E se eu quiser escrever essa proporção em volume? Bom, se eu estou com todos os componentes gasosos, eu posso considerar que eu estou na CNTP. Na CNTP, nós sabemos que 1 mol de qualquer gás ocupa um volume conhecido, ocupa 22,4 litros. Aqui no início, eu tenho 2 mols de hidrogênio, então o volume ocupado é 44,8 litros, né? 2 mols. Reage com 1 mol de oxigênio, que ocupa 22,4 litros, esse é o volume, e vai formar 2 mols de água, ou seja, 44,8
litros de água em vapor. Essa é a proporção para a reação com hidrogênio e oxigênio formando água. Eu posso escrever todos esses passos para qualquer transformação química balanceada, usando massa molar, usando volume gasoso, se os compostos estiverem no estado gasoso. Enfim, eu posso fazer essas relações para qualquer transformação química. Qual que é a utilidade disso? Que as quantidades são sempre proporcionais. Isso significa, vou dar um exemplo aqui. Supondo que eu queira reagir 4 gramas de hidrogênio com 32 de oxigênio. Eu já sei que a quantidade de água formada será 36. Vamos supor que eu pegue metade, e se eu pegar metade do hidrogênio, apenas 2 gramas, qual é a quantidade de oxigênio que eu preciso para reagir com esses 2 gramas? 2 gramas é metade de 4, então eu vou precisar dividir 32 por 2 também, e eu vou ter um total aqui de 16 gramas, e aí eu vou formar também a metade de água, ou seja, são todos proporcionais. Então, é para isso que a gente utiliza o cálculo estequiométrico, para prever quantidades, para saber quantos gramas, quantos mols de uma determinada substância eu preciso para formar produtos, ou vice-versa, né? Quanto de produto eu formo a partir de uma quantidade de reagentes. Bom, a partir de agora, eu vou mostrar 4 situações onde nós vamos utilizar essas transformações em litros, né, volume, massa, vamos fazer relações entre as equações químicas e sempre seguindo esses 3 passinhos. Eu vou repeti-los durante os slides. Então, primeiro, sempre escrever a equação química mencionada no problema. Depois, balancear todos os coeficientes, deixar todos os coeficientes organizados. Depois, fazer regras de 3, porque são proporcionais, então a gente pode relacionar a partir de regra de 3, sempre tentando responder a pergunta da questão, né? O que ela está querendo saber? Ela quer saber a quantidade em volume ou quer saber em mols? A pergunta que vai direcionar a nossa resolução. Bom, seguindo os passos, né? Primeira coisa. As reações de neutralização ácido-base são muito importantes na química. Qual é a quantidade em mol de NaOH necessária à completa neutralização, ou seja, para reagir com 5 mols de ácido sulfúrico? Então, a reação, que é o passo 1, nós vamos escrever uma base, NaOH, reagindo com um ácido, que é o sulfúrico, H2SO4, e vai formar produto. A gente já aprendeu isso, que na reação de ácido com base, a quantidade de hidrogênios ionizáveis tem que ser igual à quantidade de hidroxilas. Então, eu já sei que precisa de 2 desse aqui. Vou conseguir formar 2 moléculas de água, e agora eu vou escrever o cátion da base, que é o Na, com carguinha positiva, vai se juntar ao ânion do ácido, que é o SO4, com carguinha negativa 2-, e aí cruza as cargas, Na2SO4. Essa aqui é a fórmula do sal formado. Bom, o que eu preciso me atentar aqui? O que é importante? Coeficientes estequiométricos. Eu sei que 2 desse aqui reagem com 1, não tem 1 aqui, já eu coloco, formando os produtos. Bom, eu posso escrever, então, todas essas relações. Eu posso escrever que 2 mols reage com 1 mol, formando 2 mols de água e 1 mol de sal, que é o sulfato de sódio ali. Agora, vamos para a pergunta da questão. Qual é a quantidade em mol de ácido sulfúrico, de hidróxido de sódio, X, para reagir com 5 mols de ácido sulfúrico? E aqui, gente, eu tenho uma regra de 3 construída. Olha só, 2 mols reage com 1 mol, X reage com 5. Vou multiplicar em cruz aqui, gente, como qualquer regra de 3 que vocês já estão acostumados. Vou montar aqui, ó, 2 mols vezes 5 mols sobre 1 mol. Cancela mol com mol aqui. Eu vou ter 2 vezes 5, 10 mols de
NaOH. Respondido. Então, para reagir com 5 mols de ácido sulfúrico, eu preciso ter 10 mols de NaOH. Bom, segunda questão, né? Já está com tudo organizado, a equação já está escrita, já está balanceada, agora é só colocar as proporções. Usando a minha equação, eu sei aqui que 2 mols de cobre reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de óxido cúprico. Agora vamos para a pergunta. Calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, tudo envolve massa. Eu vou precisar reescrever essa equação não usando proporção em mol, mas usando as proporções em massa. Então, ó, o que eu vou fazer aqui é passar tudo, converter tudo para massa. Vou fazer uma conversão de unidades. Bom, para passar de mol para massa, eu uso a massa molar. A massa molar do cobre foi dada 63,5. Cada mol de cobre, 63,5, mas eu tenho 2 mols. Então, 2 mols é o equivalente a 127 gramas. Eu não vou fazer cálculo com oxigênio, porque ele não aparece na pergunta. Nada está perguntando sobre o oxigênio. Ele quer saber quanto de óxido de cobre forma a partir do cobre sólido. Deixa o oxigênio quietinho. Então, ó, vou fazer a conta aqui. E 2 mols de óxido de cobre, ou óxido cúprico, quanto que pesa, né? Então, 16 mais 63,5. Só que são 2 mols, então vezes 2. Eu vou ter que a massa disso aqui é 159 gramas. Agora, eu posso responder a questão. Qual é a massa de óxido de cobre formada, X, a partir de 2,54 gramas de cobre metálico? A regra de 3 surgiu aqui, ó. Vamos multiplicar em cruz esses dados aqui. Vou fazer o X aqui, ó. Eu vou ter 2,54 gramas vezes 159, tudo isso dividido por 127. Cancela, né, grama com grama, ainda sobra um grama ali para a resposta, só fazer a conta. 159 vezes 2,54, divide por 127, total 3,18 gramas de óxido cúprico. Essa é a resposta. Então, isso é cálculo estequiométrico, é um cálculo de quantidade. Bom, exemplo número 3, né? Mesmo processo. Uma equação química escrita, por sorte, já balanceada, e o que a gente precisa fazer é calcular as proporções. Então, pegando o balanceamento, eu sei que 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl. Então, o próprio balanceamento me dá as proporções em mol. O exercício quer saber qual é o volume de 15 litros, então, ó, volume aqui de hidrogênio, que reage completamente com cloro, e qual vai ser o volume, né? Qual vai ser o gás produzido? Qual que é o volume de gás cloro produzido? Bom, não diz que está na CNTP, então cuidado, não usamos 22,4 litros. Porque não falou nada sobre CNTP, certo? Litros por mol aqui. Não usamos. Agora, o que nós sabemos? Que um volume V desse gás, por que eu estou falando que é V? Porque eu não sei quanto é, não sei se está na CNTP. Ele reage com outro volume V. Ah, por que V e V? Porque é 1 mol desse para 1 mol desse. Então, o mesmo volume que eu gasto do primeiro gás, eu vou gastar do segundo, produzindo 2 mols de produto, ou seja, produzindo 2V de volume. Essa é a proporção em volume sem usar um valor numérico, porque eu não sei quanto vale, eu não sei se estou na CNTP. Agora, o exercício me diz o seguinte, que um volume de 15 litros de hidrogênio vai reagir com a quantidade suficiente de cloro, não importa quanto, e eu quero saber quanto que vai formar, qual é o volume de ácido clorídrico formado, gás clorídrico, X. A regra de 3 é essa aqui, ó.
V de H2 produz 2V de HCl, eu posso inclusive apagar esse V aqui, porque eu não vou usar. E eu tenho a regra de 3 montada, ó, a proporção é essa, multiplique em cruz. E o que eu vou fazer com esses V's? A gente vai ver já já. Então, X vai ser 15 litros vezes 2V, 2 volumes, dividido por V. Cancelo V com V, e eu vou ter 15 vezes 2, 30. Ou seja, eu vou produzir 30 litros de HCl. Bom, quarto exemplo, esse exemplo envolvendo quantidade de moléculas, e ele é um pouquinho mais trabalhoso em cálculos, mas, enfim, equação não está balanceada, então a gente vai fazer o balanceamento aqui, ó, 2 aqui, 1 e 2. E vou pegar as proporções e vou colocar aqui embaixo, ó. Eu sei que 2 mols dessa substância vão reagir com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de SO3, proporções prontas. Agora a gente vai para a pergunta. Quantas moléculas de trióxido de enxofre, ou seja, de SO3, são obtidas a partir de 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio, O2. Então, nós vamos relacionar essas duas substâncias aqui, ó. O O2 e o SO3. Eu estou destacando para a gente não fazer contas à toa. A gente vai relacionar essas duas substâncias. Então, vamos escrever ali, né, o que essas substâncias nos dizem. Bom, quanto é um mol? Eu vou fazer primeiro a conversão de unidades. Quanto é um mol de oxigênio? São 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, a gente tem que saber quanto que é um mol. Nós estudamos isso lá em grandezas químicas. Então, 6 vezes 10 a 22 moléculas de O2, eu estou reescrevendo, reagem com 2 mols de SO3, ou seja, reagem com 12 vezes 10 a 23. Por que 12? Porque são 2 mols, né? 6 vezes 2. Moléculas, eu vou pôr assim, ó, SO3. Pronto, essa é a nossa relação. 6 vezes 10 a 23 reage com 12 vezes 10 a 23. A pergunta quer saber quantas moléculas de trióxido de enxofre X são obtidas a partir de 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de O2. E aí, eu tenho a minha regra de 3 montadinha aqui. Multiplique em cruz, ó. Esse por esse, esse por esse. Eu vou fazer a conta do lado de cá. O que eu vou ter? X é igual a 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de O2 vezes 12 vezes 10 a 23 moléculas de SO3. Gente, não precisa por todas as unidades como eu tô pondo, tá? Dividido por 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Aí eu vou cancelar, ó, moléculas de O2 com moléculas de O2. A minha resposta vai sair em moléculas de SO3. E vamos colocar a resposta aqui. Dá para cancelar outras coisas, né? Esse 10 a 23 com esse 10 a 23 dá para cancelar. Esse 12 com 6 eu fico com 2. E eu fico com 2,4 vezes 10 a 23 vezes 2. O que vai me dar 4,8 vezes 10 a 23 moléculas de SO3. Gente, faz todo sentido pelo balanceamento, ó. A quantidade de SO3 formada é sempre o dobro
da quantidade de O2. Se o O2 era 2,4 vezes 10 é 23, a do SO3 teria que ser o dobro, só multiplicar por 2. Mas enfim, vamos fazer as contas todas. Bom, essa segunda parte é para quem já viu os exemplos, já compreendeu como faz, e aí eu acredito que seja legal dar um pause, ler o exercício, fazer a resolução e depois conferir o resultado. Eu vou trazer aqui 6 exercícios resolvidos que vão ajudar muito na resolução das tarefas. Então, façam dessa maneira, deem pause, façam e confiram o resultado, tá bom? Então, vamos lá. Balanceando-se a reação AL2, SO4, então toda essa equação corretamente, obtém-se os valores de y e z. Então, precisa balancear a equação para achar os coeficientes. E aí ele pergunta qual é a massa necessária de CaOH2 para reagir completamente com W gramas de Al2SO4, 3. E esse W, ele vem de uma conta, ele vem de somar os dois coeficientes que estão faltando. Então, a primeira coisa é balancear a equação, gente. A gente vai lá no Al2, SO4, 3, mais, aqui já está iniciado o balanceamento, CaOH2. Agora, quantos alumínios eu tenho que ter? Se do lado esquerdo tem 2, aqui também tem que ter 2. Então, é 2AlOH3 mais, bom, cálcio tem 3 do lado de cá, então tem que ter 3 aqui, CaSO4. Então, olha os balanceamentos. Esse aqui é o Y, esse aqui é o Z, e a soma, né, o W, é 5. 3 mais 2, já achei. Então, quando ele fala lá W quilogramas, ele está falando de 5 quilogramas de Al2, SO4, 3. Bom, agora vamos fazer a questão. Ele quer saber qual a massa necessária de CaOH2, ou seja, já vou até colocar aqui embaixo dele a proporção. Eu sei que 3 mols desse aqui vão reagir com 1 mol desse aqui, do balanceamento. Então, essa é a proporção. 3 mols do CaOH reage com 1 mol desse. O exercício quer saber qual a massa necessária. Opa, que é massa, então tem que passar tudo para a massa, fazer conversão de unidades. Parece difícil, mas o exercício já está semi-pronto. Olha lá, 1 mol de Al2SO4, 3 tem massa 342 gramas, está calculado. E cada mol de CaOH2 tem 74 gramas. Vou multiplicar por 3, porque são 3 mols, e eu vou ter 222 gramas. Essa é a proporção. 324 reage com 222. Agora, a gente pode responder a questão. Então, aqui também, ó, passei para a massa, tá? Deixa eu só anotar aqui para vocês acompanharem. Bom, o que eu tenho agora? Eu quero saber qual é a massa de CaOH2 necessário para reagir com W quilogramas, ou seja, o W que vale 5, então 5 quilogramas. Ah, eu não tenho que passar para a massa em gramas? Não vou passar, porque várias das respostas das alternativas estão em quilogramas. Eu vou tentar responder em quilogramas mesmo. Vamos ver se dá certo? Regra de 3, multiplique em cruz. Então, 5 quilogramas vezes 222 gramas sobre 342 gramas. Olha só que bonitinho. Grama, cancela com grama, e eu tenho a minha resposta final em quilogramas, vai ser mais fácil de achar nas alternativas. Então, 5 vezes 222 dividido por 342, e eu vou ter aproximadamente 3,24 quilogramas. Alternativa A, que é o mais próximo, certo?
Questão número 2. Bom, é uma questão aqui que tem agora duas perguntas envolvendo essa equação enorme, mas que já veio balanceada. Ela diz que o gás cloro é produzido industrialmente a partir do cloreto de sódio em laboratório, contudo, quando é necessária pequena quantidade desse gás, pode-se obtê-la por meio da reação abaixo, dióxido de manganês reagindo com ácido clorídrico, que pode ser assim equacionada. Está pronta ali, né? Pergunta: nessa reação, deseja-se utilizar 29 gramas de dióxido de manganês. Então, vamos guardando as substâncias que eu estou utilizando. Ó, essa aqui eu vou utilizar. E a pergunta é: quantos mols de HCl são necessários? E qual vai ser a quantidade de gás cloro formado? Então, eu vou relacionar três substâncias, três quantidades aqui, cada uma numa questão. Então, o que eu vou ter no item A? Primeiro, eu vou colocar as proporções aqui embaixo. Ó. Eu sei que 1 mol desta substância vai reagir com 4 mols de HCl. O mais adequado é reescrever a equação, gente. Eu estou colocando para baixo só por causa dos espaços que são pequenos aqui. E aqui, 1 mol de Cl2. Bom, essas são as quantidades, né, as proporções. Bom, para o dióxido de manganês, o exercício vai me dar a informação em gramas, ou seja, em massa. Então, eu já vou converter isso que está em mol para massa, que é a informação que eu tenho, que me foi dada, está em massa. Quanto que é um mol de dióxido de manganês? Bom, preciso de uma tabela periódica. Quando o exercício não vem com dados, tem que consultar a tabela. A massa do manganês, consultando a minha tabela aqui, 55 gramas por mol. Vou botar aqui, 55. A massa do oxigênio já usamos muitas vezes. E a massa do cloro, 35,5. Isso aqui vai ser útil para a gente nos cálculos. Aí, o que eu vou ter? Oxigênio 16 vezes 2, mais 55. 1 mol de óxido de manganês tem 87 gramas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o HCl. O hidrogênio é 1. Não coloquei o hidrogênio lá no cantinho, mas vou colocá-lo. Hidrogênio é 1. O cloro, 35,5. Tudo isso são 4 mols. Então, 4 gramas. Vezes 4, o que vai me dar 73 gramas. Só que aí, ai gente, me perdoe, acabei de ver uma coisa. São necessários quantos mols? A pergunta sobre ele é em mol, gente. Não vamos fazer a conversão, não vai precisar. Deixa em mol. Então, reage com 4 mols. Essa primeira linha é só de converter unidades. Agora, esse último aqui, o exercício quer saber quantas moléculas de gás cloro são produzidas. 1 mol é o equivalente a quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Então, eu estou escrevendo as equivalências, adequando as questões, né, que o exercício traz. Então, agora eu vou começar a usar os dados da questão. O que eu tenho de informação? Eu sei que eu vou reagir 29 gramas dessa substância. Eu quero saber quantos mols de HCl eu preciso, X, e eu também vou querer saber quantas moléculas, Y, desse aqui eu tenho. É uma regra de 3, gente. Na verdade, eu vou fazer duas regras de 3. A primeira vai ser aqui, ó, nesse trechinho, para achar o valor de x. Achado o valor de x, eu faço uma segunda regra de 3 para achar o valor de y. Então, a relação aqui vai ficar a seguinte, ó. X será 4 mols vezes 29 gramas, e aí eu divido por 87 gramas e a resposta sai em mol como eu queria. Então, é um planejamento aqui para sair na resposta certa. 4 vezes 29 dividido por 87 vai me dar 1,33, 1,3 mol. Essa é a quantidade, então, em mol de HCl. E como que eu calculo Y? Bom, eu vou fazer uma outra regra de 3. Eu vou usar, bom, o
MnO2, então eu vou reescrever para vocês não se confundirem, ó, MnO2, Cl2. Vamos pegar as quantidades. MnO2 eu tenho 1 mol, reagindo e formando 1 mol desse aqui, estou reescrevendo. Esse aqui, eu sei que 87 gramas desse formam 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu estou reescrevendo para ficar mais organizado, tá? E se eu tiver apenas 29 gramas, a quantidade de moléculas vai ser Y. Então, ó, aqui está a minha regra de 3. Vou multiplicar em cruz, isso por isso. Vou tentar fazer aqui no cantinho, ó, Y será 29 gramas vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, tudo isso aqui dividido por 87 gramas. Grama vai embora com grama, eu vou conseguir calcular o meu valor de Y aqui, 29 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 87, que dá 2 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ó, calculando x aqui, o y aqui, certo? Passo a passo ali, prontinho. Questão número 3, envolvendo gases. Bom, considere a reação abaixo, que não está balanceada, e os gases encontram-se em pressões e temperaturas fixas, ali não diz quais são. Balanceando, H2 reage com O2, tudo gasoso, tá, gente? Não estou escrevendo gasoso, mas formando 2H2O, vapor. Então, esse é o balanceamento. Eu sei que 2 mols dessa substância reagem com 1 mol dessa, formando 2 mols de produto. Bom, o exercício trata de volume e não diz que está na CNTP. Eu vou usar aquele mesmo artifício usado em exemplos lá atrás. 2 mols vão ocupar, sei lá, 2 volumes. 1 mol vai ocupar 1 volume e 2 mols, 2 volumes, né? 2 vezes, sei lá qual vai ser o volume molar. Eu sei que eu não posso usar 22,4 litros por não saber se é CNTP. Agora o exercício pergunta, qual o volume da mistura do H2 e do O2, né? Qual o volume dos dois gases necessário para produzir 400 ml de água? Se eu quero produzir 400 ml de água, eu vou precisar de X do oxigênio e Y do hidrogênio. Regras de 3. Vamos resolver aqui. Multiplique em cruz. X será 400 ml vezes V sobre 2V. Cancela V com V. 400 dividido por 2, 200 ml de oxigênio. Calculei. Agora, eu vou calcular o Y, gente. É como se eu juntasse, né? Vou pular essa parte central aqui e fazer a regra de 3 aqui. Vou refazer no cantinho. 2V está para 2V. Então, coeficientes entre o H2 e a água são iguais. Se eu tenho 400 ml de água, qual é a quantidade desse aqui que eu formo? 400 ml também. Então, a quantidade de hidrogênio H2 formada também é 400 ml. E qual vai ser a resposta do exercício? Qual o volume da mistura dos dois gases juntos que eu preciso reagir? Bom, 400 mais 200, juntando os dois gases, eu vou ter um total de 600 ml. Então, eu vou ter quantidades separadas e aí a questão manda eu juntar tudo. Bom, exercício 4. Esse aqui é um exercício de combustão e que ele pede 3
coisas, né? 3 perguntas diferentes ali. Primeiro que ele deu, né, lá em cima, as massas molares das substâncias e falou que nas condições do exercício, o volume molar, o volume de um mol de gás, né, é 25 litros. E deu a constante de Avogadro, quem não lembra quanto que é um mol? Bom, vamos embora. O éter etílico é um éter comumente vendido em farmácia, cuja principal aplicação está na realização da sua, está relacionada à sua anestesia, ação anestésica. A combustão completa, a queima, né, desse éter produz gás carbônico e água, e ali ele está falando que vai queimar 14,8 gramas de éter. Bom, gente, quem é o éter? É o C4H10O. Perguntas. A massa em gramas do oxigênio consumido, o volume em litros do CO2 produzido e o número de moléculas de água. Então, assim, são 3 perguntas relacionadas à reação. Dessa vez, eu vou mostrar um outro método de resolver separadinho. Ó. No item A, ele quer a massa de oxigênio. Eu posso relacionar apenas o oxigênio e o éter, porque eu sei que 1C4H10O, que é o éter, reage com o oxigênio nessa proporção, 6O2. Então, eu tenho 1 mol para 6 mols. Essa questão pergunta tudo em massa, massa de oxigênio, massa. Então, eu vou fazer primeiro conversões de todos eles para massa. Como que eu passo isso aqui para massa? Vou lá na tabela periódica ou pego dados do exercício. 1 mol dessa substância tem 74 gramas, está lá na primeira linha. E 1 mol de oxigênio? 32, mas eu tenho 6 mols. Então, 6 vezes 32, 192 gramas. Então, ó, estou convertendo para massas. Agora que eu sei as massas, eu também posso fazer a relação que o exercício pede. Qual é a quantidade em massa de oxigênio, vou chamar de X, necessária ali, né, para reagir, para consumir os 14,8 gramas de éter. Regra de 3 pronta. Multiplique em cruz esses dois valores aqui e esses aqui. Vamos achar o valor de X, que será 14,8 gramas vezes 192 gramas, dividido por 74 gramas. Cancela, né, grama com grama, faz a continha, 14 vezes 0,8 vezes 192, dividido por 74, que dá 38,4 gramas de O2. Respondemos lá o item A. Agora, o item B relaciona com o volume em litros de gás carbônico formado. Então, a gente vai lá para o gás carbônico. Eu vou escrever só esse trechinho da equação. Ó. Como que eu relaciono o éter com gás carbônico? 1 mol de éter, lá da equação, vão formar 4 mols de gás carbônico. É isso aqui que me interessa. Bom, 1 mol forma 4, vamos escrever essa parte aqui. Agora, vamos fazer as conversões de unidades necessárias. Bom, o éter foi dado em massa, então eu vou ter que converter para massa. Quanto que é 1 mol de éter? Foi dado lá em cima, né? Então, estou passando para massa. Foi dado lá em cima 74 gramas. E quanto que são 4 mols de CO2, só que em volume, porque a pergunta para o CO2 está em volume. Bom, 4 mols de CO2 escrito na forma de volume, é só olhar o volume molar. Nessas condições, vai ser 25 litros por mol. Como são 4 mols, 100 litros. Olha só, que tranquilo. 74 gramas produz 100 litros para os 14,8 gramas que foram dados, y litros. Pronto. Regrinha de 3 aqui, vamos achar esse valor de y, que vai ser 14,8 gramas vezes 100 dividido por 74. É a famosinha regra de 3. Cancela a grama, resposta em litros, 14,8 vezes 100 dividido por 74,
exatamente 20 litros de CO2. Calculadíssimos. E agora, o item C, o número de moléculas de água produzida. Então, eu vou escrever uma última relação, eu vou até fazer outra cor para não misturar aqui, que relaciona que 1 mol de éter, C4H10O, vai produzir 5 mol de água, está escrito na equação. Então, essa é a proporção, ó, 1 mol reage com, formando, aliás, 5 mols disso aqui. A informação do éter foi dada em massa, então, ó, de novo, vou passar para a massa, vou usar 74 gramas. E no caso da água, que eu quero o número de moléculas, cada mol de moléculas são 6 vezes 10 a 23, vezes 5, 30. Então, eu tenho 30 vezes 10 a 23 moléculas. Eu estou multiplicando pela constante de Avogadro. Se eu tenho 14,8 gramas, a quantidade de moléculas vai ser Z. Eu vou chamar de Z. Ó, minha terceira e última regra de 3. Multiplique em cruz, esse por esse, e a gente vai ter o valor de Z aqui embaixo, e eu vou tentar fazer tudo apertadinho. Como que eu resolvo isso? 14,8 gramas vezes 30 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo isso aqui dividido por 74 gramas. Cancela grama com grama, a resposta sai em moléculas. Eu vou jogar lá para cima, porque vai ficar apertado aqui. Então, 14,8 vezes 30 vezes 10 a 23, dividido por 74, dá 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso aqui é o item C, certo? Terminando. Bom, exercício 5 é um exercício que envolve reações consecutivas. São reações que produzem uma substância que é utilizada na etapa consequente, na etapa seguinte e assim por diante. Então, a gente tem aqui uma reação que fala da produção de ácido sulfúrico. Diz que o ácido sulfúrico pode ser obtido industrialmente através da pirita, e ali ele está dando a fórmula, né, da pirita, que é essa substância aqui, de acordo com a equação. E aí, a pirita reage com oxigênio, vai acontecendo etapas, até chegar lá no final, ó, e formar o ácido sulfúrico. Determine a massa em toneladas de ácido sulfúrico, obtida a partir de 48 toneladas de pirita. Aqui a gente tem um problema. Por quê? O reagente está lá na primeira equação e o produto está na segunda. Como que eu vou relacionar, né, a pirita, o FeS2, com o H2SO4 se eles estão em equações diferentes? Bom, equações sequenciais, consecutivas, a gente pode somar. Vou somar as equações como se fossem um sistema matemático. O que está sendo produzido aqui em cima tem que ser consumido na equação de baixo. E aí, aqui eu entro com um detalhe. Eu vou ter que multiplicar equações para chegar no que eu quero. Vou copiar a primeira equação, ó. FeS2 mais 11 meios de O2. Isso aqui formando Fe2, vamos setar aqui, O3 mais 4 SO2. E na equação de baixo eu tenho um problema sério, porque eu só tenho um SO2. Então, eu vou multiplicar a equação toda por 4. Eu vou ficar com 4 SO2, então todos os membros multiplicados por 4. Meio vezes 4 vai dar 2 SO2 mais H2O vezes 4, então 4 H2O, formando H2SO4, 4 vezes também. Agora, eu somo essas duas equações, cancelando aquilo que aparece de um lado e do outro, como se fossem variáveis num sistema, ó.
Esses 4 SO2 eu posso cancelar com esses. Não tenho mais nada que pode ser cancelado. Eu vou somar tudo para obter uma equação que é global, né? Que soma os dois processos. Então, fica assim, ó, 2FeS2 mais, eu tenho oxigênio aqui e oxigênio aqui, eu tenho que somar. Então, eu vou somar 2 mais 11 sobre 2. Fazendo aqui MMC, vai dar 4, 11, bom, 15 meios, quando eu somo os oxigênios. Então, os que estão do mesmo lado são somados. 15 meios de oxigênio, mais, bom, ainda tem os 4H2O, formando Fe2O3 e os 4H2SO4. Pronto, agora eu posso resolver a minha questão, porque a questão pergunta justamente qual é a massa de ácido sulfúrico, desse carinha aqui, formado a partir de toneladas, 48 toneladas, ou seja, de uma determinada massa de FeS2. Bom, usando o balanceamento que está pronto automaticamente, né, eu tenho que 2 mols dessa substância vão formar 4 mols dessa. Ó, o balanceamento prontinho aqui. Bom, quanto pesa, né? Qual é a massa de 2 mols de FeS2? Eu vou lá na tabela, ó, cada mol 120 gramas. Na tabela não, né? No dado do exercício, poderia usar a tabela periódica, 120 vezes 2, eu vou ter que 240 gramas dessa substância vão formar 4 mols de ácido sulfúrico, cada mol é 98, tá lá no dado do exercício, vezes 4, vai formar 392 gramas. Então, 240 gramas produz 392. Qual é a massa de ácido sulfúrico, X, produzida a partir de 48 toneladas de pirita? Regra de 3 montada. Multiplique em cruz, eu vou fazer ela bem aqui no meio, ó. X será 48 toneladas vezes 392 gramas. E aí eu divido por 240 gramas. Como eu cancelo, ó, eu acabo obtendo a resposta já em toneladas. Então, 48 vezes 392 dividido por 240. Eu vou ter 78,4 toneladas de ácido sulfúrico. Essa é a quantidade que é produzida nessa questão. Bom, e por último, uma questão que tem várias etapas, tem 3 perguntas novamente, mas cada uma envolvendo uma determinada grandeza, uma determinada unidade de medida. Então, a questão começa assim, ó. Observe a equação abaixo, que representa a reação entre o sódio metálico, o Na, e água, produzindo, né, a base NaOH e o gás H2. Então, tem espécies gasosas, sólidas, tem todos os estados físicos aí. Fazendo-se reagir 3,6 vezes 10 a 22 átomos de sódio com quantidade suficiente de água, né? Nós vamos descobrir quanto de água, calcule. A. Qual o número de moléculas de água que eu preciso? B. A massa de hidróxido de sódio formada. E C. O volume de hidrogênio gasoso formado nesse processo. Lá nos dados está dizendo que, nas condições do exercício, o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de gás, é de 24 litros. Bora fazer as relações. Então, ó, vamos relacionar primeiro. Item A. Os dois NAs, eu estou pegando só a parte que o exercício pede naquele item, que é o que eu tenho, e eu quero saber quanto de água eu preciso. 2H2O. Pelo balanceamento, né, 2 mols de sódio reagem com 2 mols de água. É proporcional, é exatamente a mesma quantidade. Se eu tenho, cada mol são 6 vezes 10 a 23, né, 2 mols, eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância,
eu também vou ter 12 vezes 10 a 23 moléculas. São quantidades idênticas. O exercício já está respondido. Se eu tenho 3,6 vezes 10 a 22, opa, aqui eu usei moléculas, mas é metal. Então, desculpe, é átomo. A gente usa para moléculas só quando eu tenho ligação covalente. Então, 6 vezes 10 a 22 átomos disso aqui. Como é igualzinho, vão precisar de X de água, ou seja, 3,6 vezes 10 a 22, só que agora, né, moléculas de água. Então, a quantidade de água é a mesma que eu uso de sódio por causa do balanceamento, né, ó, 2 e 2. Bom, item B, qual a massa de hidróxido de sódio formada? Então, é a mesma coisa, ó, o Na está relacionado com o hidróxido de sódio numa proporção de 2 para 2, ou 1 para 1, que é a mesma coisa, né? Então, cada mol desse aqui formará 2 mols desse. Ou 1 para 1, gente. Eu acho que é até mais fácil escrever 1 para 1, mas eu vou deixar 2 para não fazer mais confusão. Então, quanto que são 2 mols de sódio? São 6 vezes 2, eu já vou colocar multiplicado. São 6 vezes 2, então 12, vezes 10 a 23 átomos, que vão formar. Isso aqui eu vou passar para massa. Por quê? Porque a pergunta está em massa. Qual é a massa de 2 mols de NaOH? Vai na tabela, o Na é 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. Tudo isso vezes 2, porque são 2 mols, 80 gramas. O que eu estou querendo dizer, então? Que 12 vezes 10 a 23 átomos de sódio vão produzir 80 gramas de hidróxido de sódio. Para os 3,6 vezes 10 a 22 átomos que o exercício está propondo, qual será a massa de sódio? Vou chamar de M. Regra de 3, multiplique em cruz. Quanto vale M? 3,6 vezes 10 a 22 átomos, vezes 80 gramas, dividido por 12 vezes 10 a 23. Átomos. Quando eu cancelar átomos com átomos, a resposta sai em gramas. Então, tá do jeito que eu quero. Vamos lá, 3 vezes 6 vezes 10 a 22, vezes 80, dividido por 12 vezes 10 a 23. Deixa eu só colocar na posição certinha aqui na calculadora, para não dar dados errados. 2,4 gramas. 2,4 gramas de NaOH. E para finalizar, quanto que eu vou produzir em volume de gás hidrogênio? Bom, 2 produz 1. Aqui tem que tomar cuidado com a proporção, né? 2 mols de Na vão produzir 1 mol de H2. Vou pegar aqui outra cor. Então, eu sei que 2 produz 1. 2 mols disso aqui, do Na, eu estou fazendo aqui na parte de baixo, vão ser 12. 2 mols são 12 vezes 10 a 23 átomos, o que nós já sabemos. Isso vai produzir quanto em volume de hidrogênio? 1 mol. Cada mol ocupa 24 litros, nós já sabemos. Agora, se eu tenho 3,6 vezes 10 a 22 átomos, qual será a quantidade, o volume de hidrogênio formado? Última regra de 3, né? Eu estou chamando de Y aqui. Multiplica 24 litros por
3,6 vezes 10 a 22 átomos dividido por 12 vezes 10 a 23 átomos. Cancela átomo com átomo, um monte de conta ali, 24 vezes 3,6 vezes 10 a 23, 10 a 22, dividido por 12 vezes 10 a 23, que dá 0,72 litros. Essa aqui, então, é a quantidade de hidrogênio formada neste processo. Bom, finalizamos então. Como eu disse, é sempre bom refazer sozinho depois e conferir os resultados. Vocês vão receber, né, todo esse material, todas essas resoluções em PDF, tá bom? Bons estudos!